faço. Uma curiosidade de professora. Na época da escola, você já se destacava nos desenhos? Ou é aquela coisa que depois passou uns anos a professora falou, como assim ela virou cartunista? Ah, eu não sei, as professoras certamente, acho que já morreram. Não sei o que elas falaram. Mas você já se destacava? Já tinha esse dom, assim, do desenho? Não que eu me lembre, eu acho que a altura do campeonato, que eu me lembro de ter algo diferencial em mim relacionado a desenho, já era ginásio, já era pré-adolescente, assim. Em criança, não. Eu acho que eu desenhava tanto quanto as outras Os hominho crianças. palito? Hã? Desenhava hominho palito? Aquele hominho assim. Não, desenhar. São os adultos que ensinam as crianças a desenhar um Sim, minho palito. sim. As crianças enlouquecem muito rapidamente, assim, começam a desenhar uns seres. Você deve conhecer isso melhor que eu. Criança representando o ser humano, representando a Sim, natureza, representando o mundo, assim, Sim. são expressões muito malucas, né? Muito doidas sim. mesmo. É porque ela coloca no papel mais o sentimento do que a razão, né? Sim, pois é, não é uma representação realista, é uma representação emocional Sim, do que acontece, do que ela percebe, né, sim. do mundo. Tem até muitos psicólogos e terapeutas infantis que pedem muitos desenhos para a criança, porque no desenho ela consegue ver o valor que ela dá, por exemplo, para o pai, para a mãe, se ela sofre algum maltrato. Pelo desenho, pelo como a criança desenha aquele adulto Sim. na vida dela, se consegue Se perceber. desenha a família e ela tá mais próxima da mãe e deixa o pai longe, quer dizer que talvez ela não queira a presença daquele pai, ou o pai é É distante, é ausente. ausente. Então, o desenho traz muita informação aí da vida da criança. E aí, quando chegou Você é professora, desculpa, Imagina, não. você é professora, Fui professora. foi Fui, professora eu abandonei o magistério quando entrei para comédia. Mas eu dei aula durante 10 anos, para educação crianças? infantil e ensino fundamental. Ah, tá. E aí é multidisciplinar, né? Então, até o quinto ano, que agora é ano, mas até quando eu dava aula era série, era a quarta série. Não tem divisão de disciplina. Não tem professora de português, professora de matemática. Eu lembro É a disso. professora, A né? professora A dava tudo. professorinha. Agora fechem os cadernos e abram É os... isso, é isso. A única disciplina que era separada era educação física mesmo. É, E bom, de resto era tudo com a gente. eu tive uma professora no que a gente chamava de quarto ano primário. Não sei que É isso, corresponde. a tal da quarta série Quarta do série. ensino fundamental, né? Foi o último ano em que era uma professora Aham, só para tudo. É isso aí, é quarta isso. série. Que hoje é o quinto ano. E ela era incrível. Foi certamente a melhor professora que eu já tive na vida. Assim, era uma mulher incrível. Ela tinha sido paraquedista e ela contava as coisas, cada coisa para gente. Ela contava uns negócios isso, meio escabrosos. Assim, uma pessoa que caiu, o paraquedas não abriu. E eu Gente, lembro dela falando assim, foi terrível. ela, fe- ela ficou desse tamanho, ficou assim meio metro, porque as pernas entraram. E ela E ela contando assim. contando isso pra gente, a gente maravilhado ali, ouvindo aquela história. Paraquedista. Sensacional. Não, eu lembro também das aulas que ela deu e dos conteúdos que ela sim, dava. sim, Ela tinha uma competência professoral assim inegável. sim. Qual matéria que você tinha mais facilidade? Qual matéria que você tinha mais facilidade? Era sempre português, história, essas coisas assim. Eu não me dava bem com matemática até hoje. Não consigo ver uma planilha pela frente que meu dedo encolhe. Assim. Você é mais de humanas, então. Exatas, não. É, a gente não chamava de humanas. É. Mas era isso. Matemática, física, química eram grandes problemas para mim. Eu acho que eu tive professores não muito bons também, sabe? Quando entrou na diversidade professoral, assim, eu acho que eu peguei umas figuras meio difíceis, assim, principalmente na área de química.
que é aquela parte de estudar toda a tabela periódica e tem muita fórmula, muita... Nossa, eu sempre fui péssima em química. Nossa, tem muita... Eu senti que eram pessoas que sabiam perfeitamente do que se tratava a coisa, mas não sabiam... É que nem alguém me explicando como funciona o Instagram. Eu não consigo entender, porque para a pessoa está tudo muito claro. Não, aqui você entra aqui, isso aqui é história, isso aqui não é história. E eu, volta. Mas tem muito professor que tem o conhecimento, mas não tem a didática, né? Para passar o conhecimento, ele retém o conhecimento. A ideia é entender que você está frente a uma pessoa que não sabe do que se trata. É alguém estrangeiro ali. Você não pode chegar para uma pessoa que não fala a sua língua e tentar mandar um papo. Um monte de... Sim. Eu gosto muito desse tema de professores. Assim, ontem eu vi um texto que eu me emocionei. Eu não dou aula já tem muito tempo. Tem 15 anos que eu não dou aula, mas até hoje eu me emociono porque eu acho uma carreira muito bonita, né? Muito importante a função do professor. E ontem eu vi um texto que falava assim, que um menino encontra um professor e aí ele fala assim, eu virei professor por sua causa. Aí o professor que tinha sido professor dele, né? Fala, nossa, eu queria muito saber o que foi que eu fiz para te inspirar tanto. E ele fala, olha, eu sempre gostei muito das suas aulas, mas teve um dia que eu vi uma caneta que um amigo meu tinha e eu queria muito aquela caneta e eu furtei a caneta. E aí o meu amigo deu falta da caneta, reclamou e aí você fechou a porta e disse que era para devolver. Como ninguém se manifestou, você falou para todo mundo ficar em pé, tipo ao lado da carteira, porque você ia passar vendo os bolsos. Mas você só ia fazer isso se todo mundo tivesse com os olhos fechados. E aí, o menino contando, né? Que aí ele se levantou, ficou ali parado de olho fechado e o professor foi passando, olhando todos os bolsos, viu que a caneta estava no bolso dele, pegou, continuou revistando todo mundo. Quando acabou, ele falou, podem abrir os olhos, já temos a caneta. Aí o menino fala, naquele dia você salvou a minha dignidade, você me ensinou que não era certo o que eu estava fazendo, mas sem me humilhar, sem me expor, sem não sei o quê, né? Aí o menino fala pro professor assim, você lembra disso? Aí o professor fala, lembro da situação e lembro da caneta, mas não lembrava de você porque eu também fechei os meus ollos. Nossa, isso é cena de seriado, né? Lindo demais, né? Lindo demais. Assim, tipo, eu estava prezando pela honestidade, inclusive comigo. Sim. Então eu também fechei os meus olhos para não saber quem tinha roubado a caneta. Achei pra muito não legal. Ter julgamento, né? Nossa, que lindo. Bom, cara. devia ser uma caneta especial. Imagina, era uma caneta simples. Devia assim. ser uma Bic qualquer. É que, né, nesse caso, pouco importa a caneta, né? É mais pelo gesto pelo ato, né? Sim. Eu acho muito bonita essa função de professor, assim. Eu não dei conta de ficar, mas admiro demais. Ok.